Fala, galera, vamos lá? Dando continuidade ao MOVE, o Movimento Uniformemente Variado. Daqui a pouco naquela questãozinha da Unicamp 2016, nada demais, ó, tranquilidade. Vamos fazer uma aqui? Olha que questão bonita, que já envolve uma interpretação mais sutil. Acompanha comigo, vamos lá na tela aí, vai. Um carro trafegando a 24 metros por segundo. O que é isso aqui? Velocidade inicial, cara. Ele vinha a 24 metros por segundo. Numa pista plana horizontal, com uma velocidade constante. Então ele vinha constante a 24. Ele avista um galho, um obstáculo, um galho, né? Poderia ser uma pessoa atravessando a pista, enfim, mas foi um galho. Atravessaram na pista a 60 metros à sua frente. Então, a 60 metros... você tem aí um obstáculo. O motorista demora meio segundo para pisar nos freios, que após acionados, freiam o carro com uma desaceleração constante. O módulo mínimo dessa desaceleração, quando ele fala módulo, é o valor. O valor, cara, o módulo, é o valor, a intensidade dessa desaceleração, porque eu estou freando, para que o carro não colida com galho, Olha para cá. Cara, vamos lá, John Lennon, imagina, doido. O cara vem aqui, a 24 metros por segundo, tá? Aí o cara vem constante. A 60 metros, ele vê um galho num galho. Quando você vê um obstáculo como esse, é instantâneo, tu pisa no freio, pá, na hora? Não, existe o tempo de reação. Você vê, aí esse comando vai chegar ao teu cérebro, vai ter o impulso nervoso para mandar, né, esse impulso para o comando, para a musculatura da perna, para você aí sim pisar no freio. Tudo isso são etapas. Então, esse tempo de reação leva, segundo a questão, meio segundo. Lê comigo de novo aí. O motorista demora, olha aí, achou? Onde é que está isso aqui? Demora meio segundo aqui, galera, para pisar nos freios. É o tempo de reação. O que acontece? Durante esses meio segundos, o carro manteve a velocidade constante. Só depois de meio segundo é que ele começa o quê? A frear, a desacelerar. Então, a situação é mais crítica ainda, porque pensa bem, o cara vê o obstáculo a 60 metros, mas ele não tem 60 metros para parar, porque em meio segundo o carro andou. Então, quando ele pisa no freio, ele já andou uma distância. Aí ele vai começar a desacelerar. A pergunta é, quanto ele andou aqui nesses meio segundos? Vem comigo aqui, acompanhe meu raciocínio. O carro ele vinha com uma velocidade constante, de 24 metros por segundo. A 60 metros ele vê um obstáculo. Então vamos lá, vamos colocar bem aqui. A 60 metros está aqui o galho, vamos desenhar o galhozinho aqui, né, na pista. Está aqui o galhozinho, ele tem que frear. Só que ele não freia nesse instante, não é aqui que ele vai pisar no freio. Leva um tempo, leva quanto? Meio segundo. Gente, como ele vem a 24 metros por segundo e para pisar no freio vai levar meio segundo, ele vai percorrer uma distância, não vai? Quanto ele anda em meio segundo? Cabeção, olha para cá. 24 metros em um segundo. Em meio segundo ele andou quanto? Metade, pai. Andou 12. Então, nesses meio segundo aí, ele vai andar quanto? 12 metros. Não, precisa fazer cálculo para isso? 24 metros em um segundo, em meio segundo anda metade, anda 12. Então, quando ele começa a pisar no freio, ele já percorreu dos 60, 12 metros. Quantos metros ele ainda tem para frente aí? Ele vai ter que percorrer o restante, que são quanto? 48 metros. Professor, diz, onde é que você tirou esse valor? Filhão, ele tinha 60, levou meio segundo para pisar no freio. Nesse tempo, ele percorreu 12 metros. 60 menos 12, 48. Então aqui ele começa a pisar. Então a velocidade dele até esse momento manteve-se em quanto? Manteve-se em 24. Repara que agora ele passa a executar que movimento agora? O move. Eu passo agora a ter um movimento uniformemente o que, gente? Variado. Eu começo a ter uma desaceleração. Que informações eu tenho? Eu tenho a velocidade final,
Quanto é a final? É 0, que ele vai ter que parar. Eu tenho a inicial, que era de quanto? 24. Eu tenho quem? O espaço, o que eu quero? Eu quero a desaceleração. Fala para mim, velocidade final, 0. Inicial, 24 metros. Espaço, restaram 48 metros para ele parar. Não é isso? E aí, eu quero a aceleração. Vamos lá, como é que eu vou sair? Torricelli. Joga lá na fórmula. Fechou, né? Fechou? Então, vamos lá. Final é 0. Por quê? Porque ele vai ter que parar, senão ele vai colidir lá com o galho. Então, a final é 0. 24 metros por segundo era a sua velocidade ao quadrado. 2A e o espaço que resta para ele parar. Feito o cálculozinho básico, tu calcula a aceleração que dá menos 6 metros por segundo ao quadrado. Isso em módulo 6. Letrinha o quê, galera? Letra D. Perceberam a questão? Questão legal. Uma questão aí que tinha essa interpretação de você imaginar a situação. 2 etapas, em um trecho ele executou movimento uniforme, a velocidade se manteve constante, e aí depois ele executa o movimento uniformemente variado. Legal? Beleza. Deixa eu te falar de um conceito importante. Velocidade média. Velocidade média no M e o V, no MOVE. Como é que a gente calcula, Fabrício, a velocidade média no MOVE? Bom, tem aquela famosa equação que a gente conhece bem, ΔS, ΔT. Você pega o espaço total, divide pelo tempo total, você calcula a média por ali. Mas quando a gente tem o movimento uniformemente variado, tu tem essa outra relação que você pode usar, é a média simples, é a média aritmética. Então, velocidade média, você vai pegar a velocidade final, somar com a inicial, dividir por 2. Ou a inicial com a final, dividir por 2. Você faz a média. Como assim? Eu não entendi. Criança, vamos lá. Vamos supor que o carro aqui, ele está com uma velocidade, vamos colocar aqui, de 2 metros por segundo. E ele foi acelerando de forma uniforme e ele atingiu aqui uma velocidade de, vamos colocar, 6 metros por segundo. O 2 é a inicial, o 6 é a final. Qual seria a média desse movimento? Ah, professor, a média seria o quê? Claro, tu vai fazer a média direto, vai somar 6 mais 2, 8, por 2, 4. Isso quer dizer que nesse movimento, a velocidade média do móvel foi de 4 metros por segundo. Professor, não foi 2? Não, não, filho, 2 é a inicial, 6 é a final. Então tem que fazer a média. Mas Fabrício diz, lá no movimento uniforme, a gente não fazia isso, cara. Claro que não, pô. No movimento uniforme, a velocidade era constante. A média é a própria instantânea do móvel, não há mudança. Se tu jogar aqui, não tem por que jogar aqui, quer ver? Vamos lá. No movimento uniforme, o que acontece aqui? Vou apagar aqui para ti, ó. No movimento uniforme, vamos lá. Aqui a velocidade é 2. Quanto é que seria aqui o movimento uniforme? Seria 2. Ele saiu a 2 e chegou a 2. Estou falando em movimento uniforme. Lá no movimento uniforme não tem aceleração. Qual é a média? Aí tu vai fazer aqui, 2 mais 2 por 4, né? Lógico, por 2 vai dar, professor, a média deu 2. Não estou te falando. Por quê? Porque no movimento uniforme não há mudança, filho. Não precisa fazer isso. A velocidade é sempre constante. Então, a média é a própria velocidade. É a própria velocidade instantânea. Está entendendo? Não tem lógica fazer isso. Mas aqui não. Aqui a velocidade está variando. Então, volta para o meu exemplo aqui. Vamos voltar. Vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente fechar esse raciocínio. Entenda. Não quero dúvida aqui. Eu quero você arrebentando. Física vai ser o seu aliado esse ano. Então, vamos lá. O móvel saiu aqui no meu exemplo a quanto? A 2 metros por segundo. Tá bom? Chegou aqui a 6. Quanto é essa média? Vai, vou te ajudar aqui. 2 mais 6 por 2. Fala sério, né, pessoal? 4 metros por segundo. Significa dizer o quê? Se esse cara fosse sempre a 4, ó, olha aqui. Eu saí daqui a 2. Aí eu fui acelerando. Cheguei aqui a que velocidade? Cheguei a 6, correto? Se eu fosse sempre a 4, 4, 4, 4, 4. Sabe o que acontece? O tempo para chegar lá seria o mesmo. Tanto faz. Tanto faz eu sair a 2 e chegar a 6 e sempre constante a 4, o tempo para percorrer esse comprimento seria o mesmo. Tu está entendendo? Aí você pode sair por essa equaçãozinha quando ele pedir velocidade média. Vamos trabalhar, vamos para o exercício que aí você entende melhor. Vamos lá, olha aí, vai. De um ponto B para o ponto A, parte do repouso em trajetória retilínea, um automóvel com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele me deu a aceleração do móvel aqui.
Tá? Se a distância entre A e B vale 4 metros, podemos afirmar que a velocidade média do trecho AB em metros por segundo é igual a quanto? Então, ele quer que você encontre a velocidade média. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a velocidade inicial, que é 0. Eu tenho a aceleração, que é 2. Eu tenho o espaço, que é quanto? 4. Cara, eu acho que eu posso calcular a velocidade final. O que você acha? Não posso? Que equação a gente pode usar aqui? Torricelli, não pode? Joga na equaçãozinha aqui, ó, final quadrado, V inicial quadrado, 2A delta S. Como é que ficaria? Final quadrado inicial é 0, parte do repouso, 2A delta S. Aceleração 2, o espaço é 4. Cálculozinho 16, tirou a raiz 4. O que eu calculei aqui? Ah, professor, você achou a velocidade média. Não, filhão, isso não é a média. Isso é a velocidade final. Isso aqui é a velocidade final. Vamos lá, cadê a borrachinha aqui? Isso aqui é a velocidade final, pronto. O que eu acabei de calcular é a nossa velocidade final, mas a questão não quer a final. O que a questão pediu? A média. Se eu sair daqui a 0 e cheguei a 4, qual é a média, galera? Você já sabe, hein? Final inicial por 2 metros por segundo. Então, cuidado no comando da questão, no exercício, na tua prova do vestibular, se ele quer velocidade final, se ele quer inicial ou se ele quer a média. Se for a média do move, você tem que fazer essa jogada aí. Tudo bem? Fechou? Maravilha. Vamos mais uma questão aí, ó. Vem comigo aí. Enem, PPL 2013. Vamos lá. O trem de passageiros da estação de ferro Vitória, Minas, que circula diariamente entre as cidades de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, adoro BH, olha só, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem a cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considere uma velocidade de 72 km por hora. Pera lá, deixa eu anotar isso aqui. 72 km por hora. 20 metros por segundo. Como é que é, professor? Divide por 3,6. Qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção da tecnologia? Deixa eu só entender. Olha só o que ele fala bem aqui nessa parte, começando bem aqui. Ó, bem aqui, começa bem aqui. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem a 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para quanto? 250 metros, o que proporciona uma redução. Então, ele consegue parar em um espaço menor. Consequentemente, ele precisa de uma o quê? Maior aceleração aqui. 250 metros, ele consegue parar antes. Como é que ele consegue parar antes, professor? Porque ele vai ter uma desaceleração maior aqui. É isso que a gente vai ter que calcular. Ele quer essa diferença justamente entre essas acelerações. Pessoal, vamos lá. Torricelli, correto? Joga aqui, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a gente. Maravilha. Final quadrado, V inicial quadrado, 2A delta S. Eu já aprendi, eu já decorei, professor. Maravilha. Está aqui a formulazinha. E a gente vai trabalhar em cima dela. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Como nos dois casos, não importa se ele vai percorrer 400 ou se ele vai percorrer 250 metros, ele tem que parar, não tem? Então, quanto é a final? É 0. Pá, final 0. Tá bom? Tá vendo aí? Final 0. V inicial quadrado, menos. Eu já botei um menos. Por que eu botei um menos? Botei logo menos aí, porque eu sei que está frenando. Ele está reduzindo, é uma desaceleração, joguei um menos ali. Não te preocupa com esse menos, esse fator vai lá para o outro lado, vai ficar positivo, relaxa. 2A delta S, maravilha? Foi para lá, ó. Ó, ei, professor, eu me perdi aqui. Cara, te concentra. Ó, joga para cá. Ficou assim, ó. 2A delta S veio para lá, que é igual V inicial quadrado. Aí eu passei dividindo quem? O 2 e passei o delta S. Ficou só o A desse lado aqui, ó. Ah, entendi, Fabrício, legal. Bom, vamos lá. Eu tenho o V inicial? Tenho 72 km por hora, 20 metros por segundo. Eu tenho espaço
para cada situação você tem. Num caso foi 400 e no outro foi 250. E aí substitui os valores, vamos fazer 2 cálculos. Vamos lá? 2 cálculozinhos aí, um para cada situação. Na primeira situação, que eu vou chamar de aceleração 1, o móvel vinha com que velocidade aí? Ele vinha 20 metros por segundo, confere ou não, está aqui 20 metros por segundo, e elevei ao quadrado, é o V inicial aqui, ó, tá vendo? V inicial nos 2 casos. 2 ΔS. Qual é o espaço? Qual é o espaço que ele percorria para parar antes? Percorria 400 metros, está aqui. Então vai dar o quê, pessoal? Vamos fazer o cálculozinho aqui. Aqui em cima dá 400, ó, 400 por 400 eu posso cortar, ficou 1 lá em cima, maravilha, 1 por 2, meio. Então a minha aceleração era de meio metro por segundo ao quadrado. Fazendo agora o cálculo para a segunda situação, onde o trem percorreu uma distância menor. Aceleração 2 agora, beleza? V inicial, vamos lá, 20 ao quadrado, nos 2 casos, 72 km por hora. Está aqui. 2 vezes a aceleração, 2 vezes o espaço, ΔS. Está aqui a fórmula, tá? 2 ΔS. Só que agora o espaço foi de quanto? 250. Fechou? Lá em cima, 400 por 500. Fechou? 400 por 500, 0,8. E aí, qual é que eu vou usar? 0,5 ou 0,8? Calma, o que ele quer? Ele quer qual módulo, qual é a pergunta dele? Sempre no final, volta para a pergunta, para não fazer besteira. Qual o módulo da diferença entre as acelerações? Uma deu 0,5, a outra deu 0,8, eu quero a diferença. Dá quanto? 0,3. Então, pá, 0,3. Opa, galerinha, letrinha o quê? B de bola. Fechou? Entendeu? Questãozinha do Enem. Achou difícil? Nada. Bastava saber. Torricelli, eu estou te avisando. Eu estou te avisando. Ó, olha aqui, ó. Abre o olho. Estou te avisando. Cuidado com a equação de Torricelli. Já apareceu no teu vestibular, no teu Enem várias vezes. O FRJ, o ERJ também, tá? Ó, olho grande aí, beleza? Vamos lá. Acompanha comigo aqui, pessoal. Uhul! Aqui eu coloquei um esquemazinho de gráfico, uma forma bem objetiva de você visualizar gráfico, sem todas aquelas regras de função, aquelas regras complexas de concavidade, nada disso. Eu quero uma análise bem objetiva de gráfico para você, aprender a interpretar gráfico. Perceba, toda vez que você tiver um gráfico, você tem que olhar que informação o gráfico está te dando. Ordenada, as abscissas, o que eu tenho? Que grandezas estão sendo analisadas ali? Nesse da figura, nós temos aqui um diagrama do espaço, você está vendo? S, em função de quem? Do tempo. Posição pelo tempo. Eu coloquei 3 gráficos aí. Eu vou te falar o que está acontecendo. Em um, o movimento é acelerado. No outro, é uniforme. E no outro, o móvel está parado. Tá bom? Eu quero que você, com uma análise crítica e sabendo ler o gráfico, diga para mim, aonde eu tenho movimento uniforme, aonde o móvel ele não andou, ele está parado, e aonde ele está acelerando. É isso que eu quero que você... Não são todas aquelas regras de gráfico que você na hora vai esquecer. Não é por aí. É simples. É olhar, saber, interpretar. Vamos lá. Acompanhem comigo. Vamos começar aqui o início... claro, o início é ótimo. Vamos começar aqui nesse primeiro gráficozinho aqui. Tá bom? Vamos lá. Primeiro gráficozinho aqui. Espaço. Olha como é que está tendo a variação. Repara que é uma curva, né? É uma curva aqui. Beleza? Uma parábola aqui, esse gráficozinho. Na matemática a gente fala que está uma concavidade para cima. Isso aqui eu já represento, né? Veja bem aqui em vermelho, dá para a gente entender legal. Mas vamos lá, ó. Se você pegar isso aqui, eu vou pegar esse primeiro gráfico, vou dividir, pegar esse tempo bem aqui está mudando, né? Vou bem aqui, esse instante aqui ele muda. Vamos pegar a partir daqui, beleza? Perceba então que nesse instante T eu tenho um certo intervalo de tempo total, daqui para cá, um tempo total. Vou pegar esse tempo e vou dividir bem no meio, eu acho que vai dar mais ou menos bem aqui, vamos ver. Isso, ó, bem aqui, quase no meio, né, galera? Então, o que eu fiz aqui? Vê lá, ó, peguei aquele tempo e dividi, correto? Vamos lá, peguei esse tempo, que era total aqui, um tempo T qualquer, e a gente pegou e dividiu, pronto, consegui a borrachinha aqui, a gente dividiu. Então, perceba que
eu tenho aqui intervalos de tempo praticamente iguais. Esse aqui e esse, ó. E a gente pode perceber que no primeiro intervalo, vou chamar de 1, o móvel andou isso aqui, ó, daqui para cá. No segundo intervalo, que é o mesmo do 1, ele andou tudo isso, ele andou mais. Ele percorreu uma distância maior no segundo, né, no segundo intervalo de tempo. O que que você deduz? O que que você deduz com essa informação? Poxa, Fabrício, o móvel, nesse intervalo aqui, vamos lá, sei lá, em 2 minutos, ele percorreu essa distância. Nos outros 2 minutos, ele percorreu uma distância maior, o espaço foi maior. Como é que é possível isso? É porque a velocidade dele está o quê, gente? Está aumentando, está variando. Então, nesse primeiro gráfico aqui, essa primeira análise que eu quero que vocês comecem a visualizar, tem essa visão crítica, esse primeiro gráfico mostra o que para a gente? Que eu tenho um movimento que aqui variado, né? Um movimento aqui onde eu tenho aceleração, exatamente. Então, o primeiro gráfico mostra para a gente que aqui existe uma aceleração, a velocidade está crescendo, e eu enxergo isso porque os espaços são crescentes. Agora, vamos ver aqui o segundo gráfico, vem comigo, vamos lá, pegar aqui, vou pegar esse tempo, novamente, agora eu vou analisar aqui, ó, daqui para cá, tá bom? Eu vou dividir bem no meio, eu acho que é daqui. Deixa eu ver se eu acertei, ó, tá? Opa, já abri o outro ali, calma. Vou pegar esse tempo aqui, ó, vou dividir. O que a gente percebe? Que nesse instante, a posição aqui é uma posição qualquer. Posição S, bora inventar um valor? 6 metros. Nesse instante bem aqui, qual é a posição bem aqui? Também vale quanto? 6. Nesse instante aqui, qual é a posição? 6. O que você percebe? Os espaços não estão variando. O tempo está passando e a posição é a mesma. Isso quer dizer que aqui o móvel está o quê, galera? Está parado. A velocidade vale quanto? Vale 0. Aí eu tenho o móvel paradinho, velocidade nula, velocidade 0. Perceberam aqui? Deixa eu apagar aqui para não poluir, tá bom? Então aqui a gente percebe que nesse trechozinho aqui em azul, o móvel ele manteve-se o quê? Parado, velocidade 0. E a última análise, olha para esse trecho agora aqui. O que tu acha que está acontecendo aqui? Está acelerando, como no primeiro? Está parado? Como enxergar isso? Mesma coisa. Para você interpretar o que está acontecendo aqui nesse gráfico agora, nesse último gráfico, vamos lá, observe aqui. Vou pegar esse tempo, vou dividir bem no meio. Vamos lá, bem no meio, não mais ou menos aqui. Perceba, eu tenho aqui esse primeiro intervalo e esse segundo, são iguais, ao mesmo tempo. Ó. Perceba que o intervalo aqui é igual. E aí, olha para lá, o espaço, o que aconteceu aqui no espaço? Repara que apesar de você ter o mesmo tempo, o que a gente percebe aqui? Ó? Eles percorreram espaços exatamente o quê? Iguais. Diferente do primeiro gráfico, onde os espaços foram crescendo. Aqui não, aqui essa distância é exatamente igual a essa. Então aqui é uma reta. Repara que aqui você tem o quê, então? Velocidade, o quê, pessoal? Constante. Aqui seria o gráfico do movimento o quê? Uniforme. Aqui, por exemplo, seria o gráfico do quê? Do movimento uniformemente o quê? Variado. Lembra da matemática, do movimento uniforme, a equação horária do espaço é uma reta. É uma reta, a função do primeiro grau. Né? A função do primeiro grau, você tem um gráfico, você dá uma reta. E no Move, a gente tem aquela equação do segundo grau. Correto? É o gráfico aqui, né? Repara que ela é uma parábola. Tudo bem? Beleza? Então é importante você ter essa visão crítica aí, quando você tiver uma questão de análise gráfica. Então, uau! Vamos lá! Agora vamos colocar em prática tudo isso que eu te falei. Tudo bem? Acompanha comigo. Um veículo A vem trafegando por uma rua, quando inadvertidamente um ciclista B entra nessa rua, a certa distância à frente do veículo, no mesmo sentido e com velocidade constante. Legal. Imediatamente, para evitar o choque, o motorista aciona os freios, de forma a desacelerar o veículo uniformemente até alcançar o ciclista sem tocá-lo. Aí ele fala o seguinte, o qual continua essa velocidade constante. Então, cara, o ciclista velocidade constante e o motorista pisando no freio. Olha lá. O ciclista com velocidade constante e o motorista acionou o freio. Tudo bem? Então, são movimentos diferentes. Um está em movimento uniforme, o ciclista,
E o motorista está em movimento variado, uniformemente variado, ele acionou o freio. Tá legal? Vamos lá. Considerando como instante inicial, o instante que o motorista aciona o freio, o gráfico que melhor representa o movimento do veículo A e do ciclista B é, tudo bem? Então, olha só, quando o motorista do carro avista o ciclista na sua frente, com velocidade constante, ele vinha mais rápido que o ciclista, mas ele pisa no freio, então ele começa a desacelerar. Vai desacelerando para evitar a colisão, tudo bem? Como é que seria essa análise gráfica? O que você acha? Ó, é simples. E ele fala que ele não ultrapassa, né? Ele não colide com o outro, eu estou desacelerando. Vamos lá, pessoal, o B é o ciclista. Como o ciclista está em movimento uniforme, eu sei que o gráfico tem que ser uma reta. Espaço pelo tempo, o gráfico vai ser uma reta. O A é o veículo, ele está freando. Então, se ele está freando, ele percorre espaços cada vez o quê? Menores. Eu vou ter um gráfico sendo uma curva, no caso uma parábola com concavidade para baixo, indicando espaços cada vez menores. O que você acha? Bora? Letrinha o quê, pessoal? Letrinha A. Tá aqui, ó. É uma certa distância, o A enxerga o B, estava na frente aqui o B, ele vai desacelerando, olha aqui a curva, repara que ele vai percorrer, se eu pegar essa curva bem aqui, ó, vou pegar bem aqui, deixa eu fazer aqui uma retinha bem legal, ó, pegar essa, opa, retinha legal é ótimo, né? Vamos lá, pegar aqui a nossa borrachinha, fechou, tá? Aí eu vou pegar bem aqui essa curva aqui do A, tá? Se você pegar essa curvazinha aqui do A, vamos ver, pronto, você vai perceber que ele está percorrendo espaços, ó, eu dividi bem na metade do tempo, ó, bem na... Olha como ele percorre mais aqui, depois ele percorre uma distância menor. Isso quer dizer que ele está freando, esse está percorrendo espaços cada vez menores. Já o B, pessoal, ele não. O B ele está o quê? Com velocidade o quê? Constante. Então, como ele está com velocidade constante, ele vai na reta. Então, a afirmativa correta aqui, não tenha dúvida nenhuma, seria a letrinha A. A gente pode perceber aqui, nitidamente, que você tem aqui no gráfico C, o B variando de forma, né, acelerada, aqui também de forma acelerada, e aqui você tem a única situação onde o B está com velocidade realmente constante. Um outro gráfico aqui, esse foi do Enem 2012, também bem legal a interpretação. Vamos lá, fala assim para a gente, olha, para melhorar a mobilidade urbana numa rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante por um certo tempo do percurso. Então, olha lá, olha o que está acontecendo. Primeira parte da viagem. Vamos lá. A locomotiva parte do repouso, tudo bem? Está aqui. E é com uma aceleração constante durante um certo tempo, por um terço do tempo, Mantém uma velocidade o quê? Constante, por um outro terço, e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, correto? Até parar, velocidade final 0. Qual é o gráfico da posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? Então, vamos lá. Só acompanha comigo. Ele fala que na primeira etapa, no primeiro trecho, no primeiro um terço da viagem, eu tive uma aceleração constante. Tá? Depois ele manteve velocidade constante. E no final, ele reduz a sua velocidade com uma desaceleração constante. Legal, pessoal? Qual seria a correta aqui? Tudo bem? Até que ele para. Aqui a gente tem uma situação, qual seria a situação que representa o movimento? Vamos lá. Se você observar aqui a letra E, eu tenho aqui movimento uniforme. Isso aqui não é acelerado. Movimento uniforme, aqui no primeiro trecho, aqui ele parou e aqui de novo um movimento uniforme. Não foi isso que aconteceu. Tudo bem? Aqui eu tenho na letra D uma aceleração, está vendo que é uma curva aqui, com cavidade para cima, espaços cada vez maiores, acelerando. Aqui quer dizer o quê? Parado, que não foi isso que aconteceu, e aqui uma desaceleração, espaços cada vez menores. Não é essa, também não é essa daí. Tudo bem? Na letra A, o que a gente tem na letra A? Uma aceleração, depois ele para, não foi isso, e depois ele volta aqui, né, pessoal? Ele volta
para a posição inicial. Também não é isso. Então, vamos lá, pessoal. Aqui está estranho esse gráfico, mas inicialmente parece que é uma aceleração, depois é constante, e depois eu tenho uma outra aceleração aqui, não? Mais uma aceleraçãozinha. Não foi isso. Então, a resposta seria a letrinha o quê? Letrinha C, ó. Aceleração, com cavidade para cima, reta, movimento uniforme, desaceleração nesse trecho bem aqui, e aqui ele para, ó. Bem aqui ele parou. Tá vendo? O espaço não está variando. Então, bem aqui eu tenho uma aceleração, depois eu tenho constante, eu tenho uma... Estou freando bem aqui, olha, curva para baixo, com cavidade para baixo, e aqui ele para. Então, a resposta, letrinha C. E aí? Legal? Viu só? Então, essa interpretação tem que ter. Tem que fazer com calma. Claro, vamos treinar muito isso ainda. Eu quero que você baixe o material, resolva as questões, o material está muito legal. Mas nós vamos depois marcar uma aula, vou colocar mais aulas aqui no Física do Zero, só de resolução de questão, para a gente trabalhar legal. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Valeu!